Olá, segunda-feira, 23 de junho. 23 é também o número de filhos deste cearense com quem nossa equipe conversou. O programa de hoje traz também orientações médicas sobre a amidalite. Donizete Arruda revela os bastidores da política no estado. Dos gramados para as telas, um passeio pela exposição que mistura futebol com natureza. E as dicas para começar a semana de emprego novo. Notícias da Gente começa agora. Orgulho da Gente. Aos 90 anos de idade, um morador de Caucaia esbanja disposição e bom humor. Ele casou 3 vezes, teve 23 filhos e acumula um repertório de vida impressionante. A família numerosa e unida é motivo de orgulho para este cearense quase centenário, como mostra pra gente o repórter Alberto Gurgel. No olhar, a experiência. Nas histórias, detalhes do homem do sertão. E no sorriso, o amor de quem vive em paz. Natural da Paraíba, Roldão Francisco viajou pelo Nordeste junto da mãe e dos irmãos, após a morte do pai. O trajeto, muitas vezes, foi realizado a pé. Foi de pé no chão. Foi, nós íamos a pés. Umas 3 famílias quase. Passando para a Serra do Baturité, por aquele meio tudo. Foi quando eu falei que ele foi com as trouxas na cabeça. Aos 90 anos e lustro. Esse é Roldão Francisco de Lima, que impressiona com as suas histórias e sua vontade de viver. Hoje, não sofre de nenhuma doença comum na sua idade. Aos 22 anos, parou de tomar café. Em 1950, parou de fumar. E ainda brinca que a sua saúde foi contribuída através das suas 3 esposas. E ainda diz, se embriaguez é bom ou ruim, ele não sabe, porque nunca bebeu. Ao longo da vida, Roldão teve 3 esposas e 23 filhos. A atual companheira se casou com Roldão aos 17 anos. Ele já tinha 7 filhos pequenos, do segundo casamento. Maria Socorro assumiu as crianças e o amor pelo marido só aumentou. Deus mesmo que dá força, né? Porque era tudo pequenininho, na roça, trabalhando, fazendo comer para um monte de trabalhador, mas Deus deu força que eu venci. 44 anos de casada, graças a Deus por isso. E assim, como é que foi esse romance aos 17 anos e ele mais de 40? Só Deus mesmo que sabe, que nem eu sei. Foi até hoje, tá de parabéns. Tá? É. E como é que é hoje, essa família grande? É, assim como você tá vendo. Graças a Deus, minha casa é cheia. Toda coisa que faz é cheia desse jeito. Hoje não tava nem avisado, encheu. Pra você tira. Uma das curiosidades desta grande família é a relação de amor e amizade entre os 23 irmãos. Marlene de Lima, uma das filhas, conta que eles nem percebem que são filhos de mães diferentes. Nós tivemos esse ensinamento do pai, que ele tratou todo mundo sempre igual, e a minha mãe também, muito justo a criação. E aí conseguimos ser uma família que, apesar das dificuldades, a gente sempre está unido. E desses 23 filhos, todos conseguem. Quando estão reunidos, ninguém lembra que tem mães diferentes. Todo mundo pensa que é tudo uma mãe só, as pessoas até estranham, porque a gente realmente é muito unido. E tem até uma história que eu acho interessante, que a minha mãe estava nervosa e não falou, que quando ela chegou na família para morar com meu pai, com 17 anos, ele tinha as crianças pequenas e elas pediram para chamar de mãe. E elas chamam de mãe até hoje. E isso foi muito bonito, é bonito, mostra essa união toda da família, né? Nas reuniões familiares, é uma tradição relembrar as histórias do senhor Roldão. Uma história dele que eu poderia contar para vocês aqui agora foi que ele falou que quando ainda criança ficou órfão e a mãe dele chamou e disse: meu filho, vamos ali, vamos ver, tá vindo uma rede. E alguém lá da roça que passou mal. Quando ela viu quem era, ela se ajoelhou e começou a chorar. Era o marido dela que vinha morto. Ela percebeu que ele já vinha de frente para ela. E aí ele disse que a única cena que ele se lembra do pai dele é o rosto dele vindo em direção a eles na rede,
já morto aos 44 anos, ele com 4 de idade. Me emociona muito lembrar desse fato. E também ele dizer que lembra muito também quando o pai chegava do trabalho e fazia cansado, mas pronto para dar atenção para a família. As histórias do pai todas são assim, chamam a nossa atenção, nos cativam, faz a gente querer vir para cá para acompanhá-lo, para estar do dia a dia, porque ele é uma pessoa que sabe passar a informação para a gente, sabe ser pai mesmo, sabe ensinar, muito mais do que eu possa tentar como filho, jamais eu vou conseguir chegar perto do que é o Roldão. Eu, quando me desviei, quando voltei para casa, o meu pai abriu os braços e me deu um abraço apertado. Para mim, o meu pai, ele lembra como Deus mesmo, como o amor de Deus pra gente. Por isso que ele gravou até um vídeo aí com Peça Boa, que é sobre o filho pródigo. Eu morri de chorar lá, porque é mesmo que tá vendo realmente o meu pai, um amor incondicional. Bastidores da política. Segunda-feira, dia de política aqui no Notícias da Gente e dia também decisivo para o Brasil na Copa do Mundo, mas, Donizete Arruda, semana decisiva para a política local. Quais as principais novidades que a gente deve esperar do cenário estadual para essa semana? Primeiro dizer que hoje o Brasil decide seu futuro. O humor do brasileiro já não está bom na Copa. Todo mundo, os vários estados, vários não, 2, já falaram coisas indevidas para a presidente Dilma, né? Comer tomate cru. Não pode mandar o presidente comer tomate cru. Mas isso virou motivo até de briga, disputa, e a presidente se vitimizou para as eleições. Ela virou candidata no sábado e morreu o Volta Lula. A candidata é Dilma, apesar da sua popularidade estar em queda livre. Hoje, 52% dos brasileiros, 52%, desaprova o governo Dilma e apenas 44% aprova. A presidente Dilma tem uma reprovação de 78% na saúde e de 72% na segurança. Índice que ela terá dificuldade de resolver na sua reeleição. Ela é candidata e não tem mais Lula. E a presidente foi feita candidata no sábado. Hoje nós temos Copa do Mundo, Brasil e Camarões. Se o Brasil cair, que eu não acho que aconteça, o humor que já está ruim, desanda de vez. Aí o Brasil passa. Aí vale morrer, porque a gente vai passar. Aí vai enfrentar Holanda ou Chile. É o famoso vale morrer. Porque nós não temos time, o Filipão disse que os jogadores estão com crise existencial, com o salário deles eu também queria ter essa crise. O Fred é um dos que ganha menos, R$900 mil por mês. Ô crise que eu queria ter na minha vida. Essa crise desse salário por mês eu queria ter. O Neymar ganha 2,5 milhões de euros, dá 7,5 milhões de reais. Essa crise eu também queria ter. O Hulk joga no Zenit da Rússia, ganha 2 milhões de euros. Mais contratos e tal, dá 6 milhões de reais. Eu também queria essa crise existencial. E a gente está falando de futebol porque o futebol interfere na vida da política. E essa semana é decisiva para a política estadual. O governador Cid Gomes e o Eunício Oliveira, senador, eles vão fazer convenção no mesmo dia. Não tem outro assunto hoje, é só esse. No dia 29 eles vão ter uma queda de braço. Na Duque de Caxias, em Fortaleza, no ginásio ali do Aritzá, o governador faz a convenção do PROS. No Aécio de Borba, não tão longe nem tão perto, o PMDB faz a sua convenção. Mas até lá nós teremos uma longa trajetória. Quem é o candidato do PROS? Vamos fazer no nosso vestibular da Copa. Você sabe quem é o candidato do PROS? Ainda não. Ele não deixou claro, né? Ele está segurando até o último momento. Não sabe? Você não sabe? Tem 2 possibilidades. Tem 5 possibilidades. Já descartou algumas não nesse meio tempo? Mas quem sabe ele muda de ideia. Cid é Cid, mas hoje teriam 3 possibilidades. Zezinho Albuquerque, presidente da Assembleia, Domingos Filho, que recebeu o título de cidadão dado semana passada pela Câmara de Caucaia, o prefeito teve lá uma grande festa em Caucaia, e Domingos Filho e Leônidas Cristina.
O Domingos Filho e o Zezinho Albuquerque perceberam que eles estavam brigando muito e poderiam brigar, e surgiu o Tessos, o Leão das Cristinas. Os dois malandramente disseram. Zezinho disse: se o governador aceitar escolher o Domingos Filho, eu aceito. O Domingos Filho disse: se o governador escolher o Zezinho, eu também aceito. Essa história de Tessos não colou. O governador vai ter que bancar o Leônidas porque quer. Então hoje é Zezinho, Domingos, Leônidas, mas tem Isolda, tem Mauro Filho. Sai quando esse nome? Com certeza não pode passar do dia 29. Quer fazer uma aposta? Eu não aposto não. Pode dar qualquer um. O Eunício Oliveira é candidato. Quem é o candidato a vice do Eunício? Aí eu já começo a apostar. O PR vai ter candidato a governador? Na minha opinião, não. Roberto Pessoa, que está na televisão, deve ser o vice de Eunício. E o senador de Eunício? Amanhã, em Brasília, vai acontecer uma reunião decisiva para escolher esse candidato. Por quê? Vão se reunir Eunício, senador da República, Aécio Neves, senador da República e candidato do PSDB ao Planalto, e o ex-senador Tasso Gereissati. Tasso pode ser candidato a vice de Aécio ou a senador da República do Ceará. Se Tasso não for o vice do Aécio, ele é o senador do Eunício. Quem será esse senador? E se o Tasso for vice, aí o Eunício vai ter que arranjar um candidato. Poderia ser quem? Eu não sei. É o PSDB que vai indicar. É uma longa trajetória. Então, hoje é segunda, nós temos terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Hoje, você vai estar assistindo, já tem um jogo. Aí você acabou o dia. Aí temos terça, quarta, quinta, sexta, sábado, 5 dias. Longos dias. Angustiantes dias. Domingo Filho vai dormir? Vai dormir nesses 5 dias? Creio que não. Zezinho vai dormir? Também não. Leônidas vai dormir? Um pouquinho menos de conforto, mas talvez ele durma. Dorme nada. Nenhum dos 5 nomes dorme. Mauro Filho reza todo dia. Ora a Deus, meu Deus, faz o Cid me querer. É a hora, a minha última chance, é a minha última chance. Isolda talvez é a única que esteja dormindo, porque nunca brigou. Mas Domingos, Zezinho, todos dois. Né? Você sabia que eles moram no mesmo prédio? Não. Um mora no 4º andar, outro mora no 6º andar. Olha, até para interessante. Um sobe, o outro desce, podem fazer a noite de insônia juntos, dizendo: Zezinho vai ser tu, Domingos vai ser tu, Zezinho é tu, Zezinho é tu, Domingos é tu, Zezinho sou eu, Zezinho, Domingos. E o Leônidas lá em Sobral dizendo: Cid, sou eu, amigo de infância. Estudamos juntos com o Ciro, mas a gente tem uma diferença pequena. Já fui prefeito, é uma novela grande. A gente tá brincando que a gente não tá no lugar deles. É verdade. Mas eles estão sofrendo bastante, viu? Domingo eu garanto que sai o candidato do Cid ao governo. Quem é? Pergunte ao governador. Eu não sei quem é. O candidato de oposição já está escolhido, Eunício Oliveira. Quem é o senador dele? Terça-feira. Amanhã deve sair? Também não. Porque o Aécio só escolhe o candidato a vice dele no dia 30, 10 horas da manhã da próxima segunda. Então, na próxima segunda-feira, talvez a gente nem saiba ainda quem é o senador de Eunício Oliveira. Ô, novela grande, mexicana daquelas. Quem é velho se lembra direito de nascer. Foi 2 anos no ar. Assim é a escolha. Quem é o senador de Eunício? O senador de Cid já está escolhido. É José Guimarães, e Luiziane Lins, que queria ser senadora, é candidata a deputada federal. A novela dela já está resolvida. Pelo menos a novela está resolvida. Eunício é candidato ao governo, Guimarães é candidato ao Senado. Falta definir quem é o senador de Eunício e o candidato de Cid. Essa é a grande novela. Governador, é mais fácil ganhar na Mega Sena acumulada do que definir quem é seu candidato. Mas o senhor já deve saber. Conta para mim, governador. Conta pra nós, né? Você também quer saber. O público do Notícias da Gente quer saber também. Todo mundo quer saber, mas ele não conta não. Ele vai levar esse segredo até a convenção. Ele conta domingo e segunda-feira a gente está aqui para falar sobre. Comentar. Justamente. Eu queria agradecer a companhia de quem nos acompanhou nesse comentário e já convidar para segunda-feira, onde a gente vai dar o desfecho aí dessas 2 novelas. Obrigado a você também, Donizete Arruda, pelos seus comentários. A próxima segunda-feira a gente se vê. Até lá.
Futebol, bicho e arte. A princípio parecem coisas sem relação. Mas, inspirado na Copa do Mundo, um artista plástico encarou o desafio de misturar tudo isso. O resultado é a exposição que o repórter Jonas Guedes mostra agora pra gente. Durante junho e julho será realizada a exposição Futebol é o Bicho, criada pelo artista plástico Marcos Oriá. O artista combinou o bom humor, sempre presente em suas obras, com o esporte, que é a paixão nacional. Essa seleção de animais nasceu do momento, né? Desde o ano passado que a gente está entrando nesse clima de campeonato mundial, né? Nós estamos agora sediando aí a Copa do Mundo e surgiu de de pintar o gorila centroavante. Foi o primeiro trabalho. O meu trabalho é focado nos animais, né? Fiz o gorila oxigenado, o girafa munganguento, o gato esgulepado. Eu disse, poxa, por que não um gorila centroavante? E aí pintei o gorila centroavante, eu creio que acho no final do ano, e aí surgiu a série. O humor alcançado pelas cores fortes dá um toque especial às obras, facilitando a leitura do público. Então eu tentei ser democrático com a escolha dos animais. Então o gorila, a jaguatirica é nossa, o gorila não é nosso, né? O canguru também não é nosso, é australiano. A série M é nossa, o papagaio é nosso, o papagaio treinador. Então eu quis dar uma mescla aí para dar um tom de mundial. No futebol, a bola é a matéria-prima para os artistas do gramado. Já na exposição Futebol é o Bicho, foi o esporte que inspirou o artista Marcos Oriá. Afinal, futebol e arte têm tudo a ver. E é uma homenagem ao futebol, né? Então não tem como não dar certo misturar arte com futebol, até porque o nosso futebol é futebol-arte. E o país é um país colorido, é um país cheio de cores, e os animais são, assim como a seleção, são um xodó, né, nacional. Então essa mistura eu creio que tem tudo a ver. Eu achei super interessante, muito pela alegria. Eu sou uma pessoa que gosta muito de alegria, gosto muito de esporte. E isso, e o tema, né, que ele abordou, onde ele pintou, tem muito a ver com a Copa do Mundo, né? Ele, dessa forma, de uma forma alegre, né, ele conseguiu enfatizar todas são nuances, né, relativos ao futebol. Fala, doutor. A amidalite é a causa mais comum da dor de garganta. Quando a pessoa fica com a imunidade baixa, os vírus e bactérias podem causar inflamações nas amígdalas. Mas como evitar esses ataques externos? O quadro Fala Doutor responde. Hoje o quadro Fala Doutor vai tratar sobre o tema amigdalite. Você sabe que doença é essa? Pois é, hoje nós vamos comentar junto com o Dr. Tiago Pontes para tirar suas dúvidas e de tantas outras pessoas da sua família. Dr. Tiago, pergunta básica logo para a gente iniciar a nossa conversa. O que vem a ser a amigdalite? A amidalite, na verdade, é importante entender o que é a amígdala, né? A amígdala é um tecido linfóide. Quando você abre a boca, você vê aquelas duas bolinhas, uma de cada lado, perto da úvula, né? Ali no céu da boca. E às vezes ela inflama. A amidalite ela pode ser viral, causada por vírus, pode ser causada por bactéria, e existem alterações na amígdala que nem são infecciosas, mas que algumas pessoas, por não entender ou não ter muita intimidade com um médico otorrino que possa orientar, às vezes acaba se automedicando por doenças que não são infecciosas, e isso sim pode ser um problema. Doutor, então vamos conferir nossa primeira pergunta para saber o que as pessoas querem saber. Doutor, toda dor de garganta é inflamação nas amígdalas? É importante saber que nem toda dor de garganta é uma amidalite, é um processo inflamatório da amígdala. A amígdala é uma estrutura que está na garganta, que está na faringe. Então a pessoa pode ter amidalite, que a garganta vai doer, pode ter uma faringite, que a faringe vai estar inflamada, mas a amígdala não vai estar inflamada. Pode ocorrer de ter laringite, que também pode dar desconforto, dar dor e não necessariamente ser uma amidalite. Então a amidalite não é sinônimo de dor de garganta. Eu gostaria de fazer uma pergunta, por que eu sempre apresento amidalite frequente? Algumas pessoas apresentam amidalite de forma recorrente e isso acontece devido a uma colonização bacteriana que ocorre na amígdala de algumas pessoas. A gente considera recorrência de amidalite quando a pessoa tem mais de 5 crises em um ano,
mais de 4 crises por 2 anos consecutivos ou mais de 3 crises por 3 anos consecutivos. Nessas situações de amidalite recorrente, existe indicação cirúrgica, que é aquela famosa cirurgia que a gente conhece, que normalmente faz quando criança, de fazer uma ressecção das amígdalas, que normalmente a gente faz a cirurgia acompanhado de cirurgia de adenoide. Isso só nos casos bacterianos e nem sempre infecção de amígdala, como eu tinha falado previamente, é uma infecção bacteriana que precisa ou de antibiótico ou de tratamento cirúrgico. Isso depende muito de uma avaliação específica feita pelo otorrinolaringologista. Doutor Tiago, o senhor me falou que às vezes chegam muitos casos aqui das pessoas confundirem a amidalite, né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho pra gente. Essa confusão ocorre em relação à amidalite bacteriana com a amidalite caseosa, né, que é apresentar cásium na amígdala. O cásium, na verdade, que as pessoas reclamam que são as bolinhas amarelo esbranquiçadas que saem da garganta, isso na verdade não é infecção e aquilo não é pus, aquilo é comida em decomposição. Aquilo não é infecção, aquilo não precisa de tratamento com antibiótico. A única necessidade que você precisa fazer de tratamento para isso aí é fazer gargarejo com água. Sempre que se alimentar, você faz gargarejo com água, isso impede o acúmulo de resíduo alimentar na amígdala e o problema desaparece. Ok, doutor Tiago. Agora nós vamos acompanhar a nossa próxima pergunta. Doutor, o que eu devo fazer quando tem a amidalite? Na suspeita de amidalite, o importante é você avaliar o quadro clínico, né? Você está com dor de garganta, febre alta, febre acima de 38, com dor de garganta que dura mais de 2 ou 3 dias, é importante procurar o otorrino, fazer uma avaliação otorrinolaringológica para ver se tem ou não a presença de pus, para ver o estado geral do paciente, para saber se vai ou não vai precisar do uso de antibiótico para tratamento. Antes de se automedicar ou com antibiótico ou anti-inflamatório, procura o médico para poder ter uma ideia real do problema, para poder tratar da forma mais adequada. Eu estou com dor na garganta, posso beber bebida gelada? Sempre que aparecer uma dor de garganta, com febre, criança com mal-estar ou mesmo adulto, é importante evitar extremo de temperatura, ou muito quente ou muito gelado, porque isso pode irritar ainda mais a orofaringe. Cuidado com os remédios caseiros, fazer gargarejo com vinagre, porque vai inflamar ainda mais, gargarejo com sal, bicarbonato. Antes de qualquer medida, procura o médico, o otorrinolaringologista, para ter uma ideia do que realmente está acontecendo antes da automedicação, para que isso possa ser tratado prontamente da melhor forma possível. Então, para você que acompanha o quadro Fala Doutor, até a próxima e, doutor Tiago, muitíssimo obrigado por nos auxiliar. Emprego Aqui. A semana começa com muita oferta de emprego no setor da construção civil. Só para ajudantes de obras, são 15 vagas disponíveis no CineDT de Caucaia e outras 7 para carpinteiro de obras. O Cine faz também seleção para gari e muitas outras ocupações. Para saber mais, é só comparecer à unidade da Rua Joaci Sampaio Pontes, número 2076. Fique por dentro. A dica de utilidade pública de hoje é o número da Central de Atendimento ao Cidadão, 3342-0113. Anote também o telefone da Justiça do Trabalho do Interior, Fórum Caucaia, 3342-2523. A gente se despede por aqui, mas amanhã tem mais. Para rever as reportagens, é só visitar a fanpage Notícias da Gente no Facebook. Um ótimo início de semana para você. Até mais! Terra queimada de fogo, vento que vem lá da praia, atiça a chama de novo, orgulho de um povo. Eu sou de Caucaia. Eu sou do mar, sou da serra, sou fruto da terra, também sou sertão. Dunas de areias, lagoas, Caucaia é a dona do meu coração. Nosso lugar tá crescendo, tem
chegando.